De hoje ela tem toda uma temática bem diferente, né? Hoje eu quero abordar com vocês ansiedade, dor emocional e oração. Como encontrar a paz? O tema da nossa live de hoje vai envolver espiritual e emocional. Eu queria te dizer alguma coisa logo de cara. Eu, como terapeuta, eu acredito muito nas questões emocionais e nas questões espirituais, que elas estão muito ligadas. E que as pessoas, elas tanto podem padecer de dores emocionais, como de dores espirituais, de problemas emocionais e problemas espirituais. Então, estão bem ligados. Se esse tema te interessa, fica comigo até o final. Talvez você seja uma pessoa que agora, nesse momento, esteja vivendo uma ansiedade, que não sabe explicar, ou talvez você seja uma pessoa que esteja carregando muitas dores emocionais, muitos traumas emocionais, mas talvez também você seja uma pessoa que tenha fé, que acredita, que tem esperança. Se esse tema te interessou, te despertou curiosidade, então fica comigo até o final, que eu garanto que você vai gostar. Bom, nós precisamos aprender e entender que as questões emocionais e espirituais, elas andam muito próximas. E que pessoas podem padecer tanto de uma como da outra. Que a falta de conhecimento, como lidar com vários momentos da vida, podem fazer você estar, talvez, sem saber o que está enfrentando, se é algo emocional, se é algo espiritual, ou se é os dois. Então, se você, ansiedade, dor emocional e oração, como encontrar a paz, te interessa, então fica comigo. Essa live não é sobre te dizer que é a ansiedade em si, mas é sobre te dizer que dá para ter paz em meio às lutas, que é possível sentir paz em meio a tantas dores que talvez você, como muitas pessoas, esteja enfrentando. Não é só sobre falar sobre ansiedade, sobre dor emocional. É falar também sobre meios para que você encontre paz, para que você encontre esperança, para que você descubra que há a possibilidade também de você sentir paz em meio às lutas. Sabe, muitas pessoas pensam que a tranquilidade, a paz é quando você não passa por luta. Não, a tranquilidade e a paz, ela se revela quando em meio às lutas você consegue ali administrar suas emoções, administrar tudo que está envolto ali de alguma maneira mais simples, tentar levar, tentar superar gradativamente. Sabe, eu quero perguntar, você já sentiu a mente sempre acelerada? Você sentiu que perdeu muitas vezes o sono porque sua mente ela não parava de acelerar? Você sentiu que muitas vezes sua mente consegue trazer coisas que eram para ser resolvidas outro dia, mas você está cada vez mais com os pensamentos acelerados? Sabe? Sabe o que acontece? Quem sente muito acaba se esgotando emocionalmente. Muitas pessoas têm sentido bastante as suas emoções, não sabem lidar, como lidar com essas emoções, e cada vez mais suas mentes vão não só ficando cada vez mais esgotadas de tantas coisas, mas também essa mesma mente vai ficando cada vez mais com um acúmulo emocional. E aí, muitas vezes, não é sobre o que você acha que quanto mais você pensar, você vai resolver mais rápido. Na verdade, essa sobrecarga vai te levar a um esgotamento. Então, provavelmente, você talvez, não sei se está assim ou se conhece alguém, talvez você não consegue se desconectar, sua mente está sempre acelerada, tem tido muitos excessos, a falta do sono, a insônia bate, no outro dia você está extremamente esgotado, cansado. Mas eu preciso te explicar um próximo ponto agora. Quero te explicar a ansiedade e o emocional. Como você pode compreender esses dois campos, a ansiedade emocional? Bom, a ansiedade começa muitas vezes não no corpo, ela começa na tua mente. Precisa entender por que a ansiedade tem começado, sabe? E mais um dos motivos que eu quero que você entenda que muitas vezes essa ansiedade, são sinais de dores emocionais não resolvidas. Foi o excesso de preocupação que você demasiadamente foi tomando para si, foi o medo constante, foi a necessidade de controle, foi dores silenciosas que você muitas vezes não procurou resolver, não procurou abordar, foi também sobrecarga emocional, foi comparação, foi culpa, foi medo, foi traumas emocionais. Tudo isso culminou com esse impacto de dores
de ansiedade que você talvez esteja vivendo. Você percebe que eu falei vários itens, sabe? O excesso de preocupação, o medo constante, aquelas dores silenciosas, os traumas emocionais, a culpa, tudo isso muitas pessoas carregam e não sabem, e tudo bem, muitas pessoas não sabem como se expressar, não sabem, não entendem, às vezes, sabe que algo está de errado, mas não sabe explicar o que está acontecendo com suas emoções. Isso entra no campo da ansiedade e isso vai culminando com a sobrecarga, um esgotamento emocional. Tem pessoas que são cansadas fisicamente, só isso, normal, de um dia de trabalho, enfim, mas tem um cansaço mental, emocional, que aí você precisa aprender a distinguir quando é apenas um cansaço físico do corpo ou quando é um cansaço emocional. E isso você vai ter certeza que alguma coisa não está bem quando você percebe que o seu cansaço não é só físico, é emocional, sabe? Você se encontra cada vez mais esgotado emocionalmente, você se encontra carregado, então você consegue perceber que não é só o cansaço físico. Isso é um grande sinal para você ficar atento. Mente fala e o corpo sente, o coração guarda dores que a boca muitas vezes não consegue nem explicar. Sabe, tem gente que por exemplo, quando eu tive meu burnout, quando eu tive ansiedade, eu não sabia explicar o que estava. Eu sentia um misto de emoções, um misto de sobrecarga, eu sentia que não estava bem, minha mente não estava bem, mas eu não sabia explicar exatamente. Eu sabia que alguma coisa não estava bem emocionalmente, a cabeça não estava bem, as emoções não estavam bem, entende? Talvez, já aconteceu isso com você? Comenta aí se aconteceu isso com você, você não sabia nem explicar o que estava acontecendo, o que você estava sentindo. Foi exatamente quando eu tive, né, o meu momento de dor emocional, de ansiedade, e as dores emocionais somatizavam tanto que eu não sabia explicar, junto com o burnout, que depois eu identifiquei que era uma sobrecarga de trabalho que eu tomei para si, queria ter o controle, não dava conta, era muita coisa, quando eu me vi estava doente, né? Você sente aquela dificuldade de descansar? Você sente que tenta descansar? E essa pergunta é muito interessante, porque eu lembro que no auge do meu problema de burnout, eu dizia assim, eu preciso dormir, mas eu não conseguia, o corpo não desacelerava. Eu lembro que eu falava essa frase numa angústia tão grande, eu preciso dormir, mas eu não conseguia. Isso eu estou te contando o que aconteceu comigo, sabe? A mente também tentava desacelerar, mas eu já estava preocupado com o que tinha que fazer no trabalho, a ansiedade de se os terceirizados, se a empresa que prestava serviço ia dar apoio numa área específica lá que eu atuava, sabe? Já ficava ansioso para resolver tantas coisas, e isso aí foi. E quando eu não conseguia, muitas vezes eu me sentia culpado, me sentia, sabe? Então talvez você esteja se sentindo assim. Talvez você esteja assim, mas hoje eu quero te falar, o conhecimento que gera esperança para buscar socorro também, junto com a espiritualidade e a fé, pode te ajudar. Por isso que essa live é oração, falando de ansiedade, falando de dor emocional, mas falando também de encontrar a paz, sabe? Muitas pessoas aprendem a esconder o emocional atrás de um sorriso, atrás de um isolamento, e isso não ajuda, isso prejudica. Voltando a falar de mim mesmo aqui como testemunho real, quando eu precisei entender e entendi que eu precisava de ajuda, isso já me ajudou muito. Talvez você seja uma pessoa que esteja carregando a solidão emocional, a sensação de vazio, talvez você seja aquela pessoa que esteja com esgotamento mental mesmo, já não sabe mais o que fazer, sabe? Pessoas que ajuda todo mundo, mas não se ajuda, continua sofrendo. Talvez você seja essa pessoa carregando todo mundo nas costas, carregando um monte de dores emocionais, e você não consegue muitas vezes parar para pensar assim, que tudo isso está te sufocando. Talvez você seja uma pessoa que esteja vivendo constantemente com essas pressões diárias, sabe? Sem saber o que fazer. Nem toda dor vai fazer barulho, mas quando o esgotamento vem com tudo, sabe? Você é como se começasse a desmoronar. Sabe, você não sabe o que está sentindo exatamente como explicar, mas sente que não está bem, que está carregando um fardo emocional, as dores, sabe, começa a somatizar, sabe, às vezes o corpo continua,
mas a alma já está cansada, a mente já está esgotada, o corpo está tentando reagir, mas o esgotamento, sabe? E a alma cansada está lhe dando sinais e você continua e não busca ajuda, sabe? Existem pessoas funcionando, sabe? Meio que por obrigação, sabe? Mas sem paz, angustiada, sabe? Com muitas dores. E assim, por experiência própria, é muito ruim, sabe? É muito ruim você funcionar na obrigação, sabe? Sem paz, sem sentido, e as emoções aflorando, ora deprimido, ora irado, angustiado, ora sem apetites, desanimado, desmotivado, tudo isso acontecia. Mas você já parou para pensar que existe uma importância também do conhecimento para que você encontre a paz? Talvez você... Eu me lembro que eu falei uma frase para uma pessoa quando me viu no auge do que eu estava sentindo. Eu respondi para essa pessoa o seguinte: eu daria qualquer coisa para sentir paz de novo, porque eu não sentia paz naquele momento, né? Então, como terapeuta hoje a empatia de entender a dor emocional de uma pessoa, o trauma, incentivar muito o espiritual e o emocional, eu digo claramente aqui para você que está assistindo essa live, para você que vai assistir, sabe? Se você puder encaminhar essa live também para as pessoas, para que elas fiquem atentas, eu não descarto o emocional e o espiritual, sabe? Porque eles andam juntos, eles andam muito próximos, sabe? Mas existe um caminho para encontrar a paz, e é sobre isso que eu quero falar. Você precisa... A primeira coisa que eu só comecei a sentir o processo de paz quando eu entendi, aceitar que precisava de ajuda. Quando eu entendi que eu precisava de apoio, de ajuda, buscar ajuda, vai te ajudar a começar a trilhar esse caminho de paz.